SA, BRR, Development, Lease Option. O que são tudo isso? Comprar uma casa aqui não é simplesmente comprar, colocar para alugar e esperar que se valorize. Nesse vídeo eu vou te mostrar muitas outras opções na hora de comprar uma casa aqui na Inglaterra. E aí, Landlord, eu sou o Lucas e você está no Landlord. Hoje eu vou te mostrar algumas estratégias na hora de comprar a sua casa aqui na Inglaterra. Vamos começar com o SA. SA é a abreviação de Service Accommodation. Ele é quando você compra imóveis para colocar em sites como Airbnb, Booking.com. A principal característica dele é te dar um cash flow. Na hora da escolha da compra, você geralmente tem que comprar perto de um lugar bem movimentado, como estádios, avenidas, centros, estações, lugares turísticos. Em valores, ele depende muito. Se você for para Londres, no centro de Londres, procurar um SA, ele vai ser um valor muito elevado. Agora, se você for para cidades como Liverpool, Manchester, Birmingham, York, esses lugares assim, você acha um bom valor sobre o rendimento que você vai receber. Nosso segundo é o BRR, ou BRR, que seria o Buy, Refurbishment, Refinance, Rent, Repeat, ok? Mas hoje em dia é mais só BRR mesmo que você vai ver. Ele é o Buy, Refurbishment, Refinance. Em português seria o compra, reforma e refinancia. A característica dele é que você vai comprar abaixo do valor de mercado, fazer as obras, fazer a reforma, que é o refurbishment, e depois da reforma feita, você vai no banco e faz o refinance, faz o financiamento. Você pode tanto compra à vista e faz esse processo, ou compra já financiado, com um valor de mercado mais baixo, e depois da reforma, você faz o refinanciamento sobre o valor novo da casa. A dificuldade dele está em achar e também, mas a principal dificuldade é em fazer a reforma. Porque na hora da reforma, se você não tem um bom conhecimento sobre reforma, ou se não tem um bom time de reforma, isso pode ser bem complicado. A reforma pode ser mais cara do que você esperava e o seu lucro vai embora. Então, o BRR, você compra no valor abaixo do mercado, faz a reforma, refinancia e coloca para alugar. Isso é muito bom porque na hora de refinanciar, muitas vezes você tira... Antigamente você conseguiria tirar até seu dinheiro total de volta e a casa ficaria de graça para você. Mas hoje em dia é mais complicado, tem mais concorrência, então você já não... Os juros também não estão assim tão baixo quanto estava antes. Então você já não consegue mais tirar o seu dinheiro total, mas você consegue tirar 90% do que você investiu. Nosso terceiro é o HMO. HMO, ele é House Multiple Occupation. Na tradução literal, casa com vários ocupantes. A principal vantagem do HMO é que ele vai te dar um cash flow, como o SA, mas ele vai te dar um pouco de diversificação. Porque você compra uma casa com vários quartos e você aluga os quartos separados, ao invés de alugar a casa como um todo. Então a vantagem disso é que se você tiver 4 quartos e uma pessoa sair, você ainda tem 3 quartos alugados. Enquanto no outro, se você aluga a casa toda e a pessoa sai, você está com a casa desocupada. As vantagens na parte de regularizar, que aqui, para você alugar uma casa de HMO acima de 4 ocupantes diferentes, então se for uma família de 4 ou 5, você pode alugar a casa. Agora, se você alugar para mais de 3 ou 4 pessoas que não são correlacionados, famílias ou amigos, você precisa de uma licença. Para ter essa licença, você precisa fazer algumas modificações na casa, e não necessariamente significa que você vai conseguir essa licença. Talvez você precisa ir várias vezes na corte, no juiz, para conseguir essa licença. Então isso torna um pouco mais complicado. E tem também na hora de comprar essa casa. Geralmente são casas mais caras, porque você precisa comprar essas casas geralmente perto de universidades, que se aluga esses quartos para estudantes, a maioria das vezes. Então a vantagem do HMO é que ele te dá um cash flow maior, talvez tanto quanto o SA, com uma diversificação, que parece ótimo, mas tem os lados que deve ser considerado também. Bom, no nosso quarto, eu coloquei aqui só o Rent to Rent. Esse aqui é aluga e realuga. Como o nome já diz, você aluga a casa de alguém, que é dono da casa,
e essa pessoa não quer ter trabalho com o inquilino ou algo assim. Então você aluga a casa dele. Geralmente, quando você faz isso, você paga um preço fixo no aluguel, como se você estivesse alugando a casa para morar. Aí você pega e pode realugar a casa. Geralmente, você vai pegar, fazer um rent para alugar como HMO. Tá? Então você aluga a casa como um todo e aluga como HMO, dividindo em 4 quartos. Só um exemplo, se você aluga essa casa aqui por 1.000 libras como um todo, e você pega e divide ela em 4 quartos, 700 libras cada quarto, então isso vai dar 1.400, vai dar 2.800. Então você paga o aluguel, te sobra 1.800. Aí geralmente quando você aluga os quartos aqui, você tem que pagar as contas, água, luz, internet. Então você tira aqui mais 600 disso, te sobram 1.200. Esse é o rent. A vantagem disso. A vantagem é que você primeiro precisa de pouco dinheiro para investir nisso. Consideravelmente pouco dinheiro. E as vantagens? A desvantagem é que você pode alugar pelos 1.000 e pode calcular errado e ninguém está disposto a pagar 700 naquele quarto. Está disposto a pagar só 300, 500, 400. E mesmo assim, talvez seja uma área, pode ser uma área que ninguém quer morar. Esse é um dos riscos. Então, você aluga, quando você aluga, você está garantindo o aluguel para ele, então você vai ter que pagar. E realugando ou não. Então, esse é o risco. Bom, e a vantagem, então, é que você precisa de pouco dinheiro e o retorno sobre o investimento, ele é geralmente acima da média. E a desvantagem é que você está assumindo todo o risco. Então, se você não aluga a casa, ou se tem algum problema com a casa, se alguém faz alguma coisa, você está assumindo todo o risco. O nosso quinto, então, é o development. Development é o desenvolvimento imobiliário. Você compra um terreno, compra uma land, ou compra uma casa velha, um pub, algo assim, destrói, se tiver algo em cima, para construir bloco de flats ou várias casas, dependendo do tamanho e do que a área pede. A vantagem, o retorno sobre isso geralmente é muito bom. Você compra uma land, uma terra, você constrói em cima e depois você vende os apartamentos separados e o retorno sobre isso é muito grande. O que você deve considerar na hora de investir nisso? Primeiro, investimento sobre isso é muito grande, geralmente, então aí na casa dos milhões, 1, 2, 3 milhões, e também o tempo, geralmente é pelo menos aí de 2 anos. E tem o tempo de se comprar, você tem as devidas aplicações e depois o tempo da construção. Geralmente, quando você está aplicando, você não pode construir. Então, a principal vantagem é o retorno sobre isso e os desafios são o valor que você precisa para isso e o tempo. O nosso sexto aqui é o flip. Flip quando você compra mais barato, reforma e vende. Ou não necessariamente você precisa reformar. Você compra ele por um preço abaixo do mercado. A reforma acontece porque geralmente para estar abaixo do mercado, ela precisa ter alguma reforma para fazer. Então o dono está vendendo porque ele não quer fazer essa reforma. Então você compra, faz essa reforma e vende. Bom, a principal vantagem disso é que o lucro sobre o valor investido também é muito bom. Você gira um capital rápido, você precisa de relativamente menos dinheiro do que development, por exemplo. Você pode pegar também um financiamento. O que se deve ter atenção nisso é a reforma em si, porque a reforma carrega um risco com ela. Você pode acabar gastando mais do que o esperado e o seu lucro diminui. Mas se você fizer certo, isso é uma ótima estratégia para poder crescer capital. E o nosso sétimo é o commercial. Commercial é o comercial. Esse você simplesmente é parecido com um buy to let, porém no comercial, que é você compra um prédio ou só uma unidade, um lugar comercial. Ele pode já está alugado, geralmente quando você aluga sobre um lease, ou ele pode estar desocupado. Geralmente se ele estiver desocupado, o valor é muito menor do que quando ele está ocupado. E se ele estiver desocupado,
você vai comprar com desconto, talvez vai ter alguma reforma para fazer, e você pode fazer essa reforma e colocar para alugar de novo. Ou se ele estiver ocupado, você simplesmente compra e já começa a receber o aluguel assim que você pega a chave. Nosso oitavo, então, é o conversion. Conversion é a conversão. É quando você compra um imóvel que é utilizado para outro fim que não seja o residencial, por exemplo, um pub, uma igreja, uma escola, um prédio comercial, ele já tem toda a estrutura montada. Você só precisa fazer a modificação dentro. Então você faz aplicações necessárias, faz as modificações para virarem apartamentos e você pode tanto refinanciar depois disso ou vender. Então a vantagem disso, diferente do development, é que você já tem a estrutura pronta, então é menos dinheiro investido e o seu lucro geralmente também é muito bom. As dificuldades disso é na hora da aplicação, você conseguir entender também, antes da compra, se aquele imóvel vai servir para o que você espera. E a nossa nona estratégia é o lease option. O lease option, ele é quando eu faço um contrato com o vendedor de aluguel por 5 anos com opção de compra no final. Então, durante esses 5 anos eu tenho o controle da casa, mas eu ainda não sou dono. Pago uma mensalidade para o dono da casa durante esses 5 anos. No final desses 5 anos eu tenho o direito de comprar a casa, uma obrigação. Durante esse contrato, o vendedor não pode vender a casa para ninguém. No final dos 5 anos eu também não tenho a obrigação de comprar. Então, por que isso é vantajoso? No final de 5 anos, a casa provavelmente, se eu escolher bem, ela vai ter se valorizado e eu posso ela por um valor que foi acordado há 5 anos atrás. Usando um exemplo, eu faço um contrato hoje com uma casa que vale 200 mil. Daqui 5 anos, essa casa vale 250 mil. Só que como eu fiz esse contrato, eu posso comprar essa casa que vale 250 mil por 200 mil. E se for bem feito esse contrato, se ao contrário acontecer, eu estou seguro, porque eu posso não comprar a casa. Esse é o lease option. Então, ele te dá a opção, eu alugo por 5 anos, ou 7, que é de 5 a 7 anos, eu alugo. No final desse período eu posso comprar, eu tenho o direito de comprar, mas eu não tenho a obrigação de comprar. A vantagem é que, uma que eu já expliquei, posso comprar um ativo por 200 mil, que vale 250 mil. E a outra é que no começo você não precisa, às vezes, de muito dinheiro. E a desvantagem é que você fica amarrado com esse contrato a duração toda. Então, se você escolheu mal, você ainda tem a obrigação de pagar a mensalidade para o dono da casa. Bom, e a nossa última estratégia, não por acaso, é o queridinho Buy to Let. Bom, se você já é inscrito no canal e acompanha a gente aqui, você sabe o que isso significa. E se não é, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho. Bom, o Buy to Let, ele geralmente é uma casa já que você compra pronta para alugar, uma área perto de escola, comércio, mercados, trem, ponto de ônibus. Geralmente essas áreas ela tem uma valorização melhores do que as outras. E a desvantagem, ou algo que você deve considerar, é que você vai colocar um dinheiro e ele vai ficar ali em equity por um tempo, talvez 5 ou 10 anos, até você conseguir fazer o refinanciamento. Bom, então é isso, Landlord. Essas são as 10 estratégias que você pode usar na hora de comprar sua casa aqui na Inglaterra. Me diz aí nos comentários qual delas faz mais sentido para você. Me diz também se você tem alguma que quer que eu fale mais sobre ela.